Uma das perguntas mais curiosas que se faz, inclusive nos meios cristãos, é se a cura divina é para os dias de hoje. E eu quero que você saia neste momento da mera curiosidade e ingresse num mundo muito especial, no mundo amplo da vontade de Deus para a sua vida. Eu sou Heleno Ávila, pastor em Aracaju, na comunidade Palavra da Fé, e tem uma palavra de Deus para o seu coração. Vejam, a cura divina passa primeiro por um aspecto importante da vontade de Deus, que é a saúde divina. Você não terá apenas cura. Deus quer que você tenha, sobretudo, saúde. A saúde que o pecado roubou, que o inimigo, que o capeta roubou. Essa saúde, ela pode ser restituída a você. Mas você precisa compreender esse princípio. O princípio mais forte da vontade de Deus com relação ao seu bem-estar, à sua saúde, é exatamente que conheçamos. A saúde vem antes da cura. Sim, a saúde vem antes da cura. Ou seja, Deus imaginou, Deus criou um ser humano capaz de não apenas sobreviver, mas de comandar o mundo que ele havia criado. Não se houve nenhum registro de pessoas doentes. Adão não era doente, a sua esposa Eva também não era doente. A doença, ela vai aparecer no cenário humano depois que o homem começa a ignorar os preceitos, as leis espirituais. Portanto, vamos colocar bem claro essas duas coisas. A saúde divina é mais importante do que a cura. Não que eu esteja dizendo que a cura divina é um quebra-galho. Não, não é isso que eu quero dizer. Jesus, em seu ministério de 3 anos e meio em Israel, ele priorizou isto, restituir a saúde para muitas pessoas. E veja, na área mental e na área física. E também nas áreas que conduzem a doença. Por exemplo, o estresse. Muitas vezes nós esperamos milagres de Deus e Deus quer nos ensinar que o primeiro milagre é a nossa transformação, é a nossa compreensão do que significa viver em novidade de vida, em qualidade de vida. Portanto, respondendo à pergunta inicial, que é uma pergunta feita por muitas pessoas e até discutida e discutível por muitas pessoas, inclusive nas igrejas, é se a cura é a vontade de Deus. Deus não muda, irmãos. Deus está sempre com a disposição de nos ver prosperando, de nos ver em saúde. Portanto, ele não mudou. Se no passado Deus criou condições para que o homem estivesse vivendo de forma salutar, com uma perfeita saúde, e sendo curado quando as coisas não andarem bem, por que ele teria interesse em mudar esse aspecto, em alterar este cenário? Não, de jeito nenhum. Deus continua querendo. Certa vez, alguém chegou perto de Jesus e ele era um leproso, né? E essa pessoa parece que duvidava um pouco a respeito da vontade de Deus para a vida dele, né? E disse a Jesus, declarou assim: se queres, podes me fazer limpo. Veja bem, há uma coisa impressionante nesta afirmação. Primeiro, ele cria. Então, a primeira coisa que eu tenho de dizer a você é que você precisa crer que a vontade de Deus é curar. Então, qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu com uma palavra: quero, sede limpo. Ele não discutiu, não perguntou se ele era crente, que religião ele tinha, como é que estavam as suas finanças, se ele tinha dinheiro para ir ao médico. Não, Jesus foi taxativo. Ele disse, quero. Ora, sabemos que Jesus viveu o seu ministério inteiro fazendo a vontade de Deus. Ele disse isso descrevendo os seus momentos de oração, os seus momentos de comunhão com o Pai. Ele diz, olha, tudo que eu faço é porque primeiro eu vi
o meu Pai realizar, o meu Pai fazer. Portanto, se ele disse naquela ocasião, quero ser limpo, e o homem foi limpo, o homem foi instantaneamente curado, é porque ele estava debaixo de um preceito, ele estava em obediência a uma lei, ele estava tornando prática algo que era apenas uma expectativa, uma esperança. Então ele imediatamente, sem discutir, Jesus disse qual era a vontade dele, expressando a vontade de Deus. Nós sabemos, irmãos e queridos amigos, que Jesus é o mensageiro por excelência da vontade de Deus. Tudo que ele fez foi revelar durante o tempo que passou entre nós, durante o tempo em que ele ministrou para nós. Jesus fez isto, revelou a perfeita vontade de Deus. Todas as vezes que Jesus fazia alguma coisa, ele estava automaticamente revelando a vontade do Pai, a obediência ao Pai. Mas a gente vê Jesus como um filho e Deus como pai, então Jesus vivia debaixo do cabresto de Deus. Não é isso. Quando ele diz, eu vi o Pai fazer, eu faço o que meu Pai faz, ele estava querendo dizer que ele conhece a vontade do Pai. E ele se compraz, ele se alegra, ele não discute, porque ele sabe que a vontade do Pai é a perfeita vontade para ele. E sabe também que esta perfeita vontade do Pai é também a perfeita vontade para todos os homens que crerem. Portanto, Jesus não discutia. Ele não obedecia por obedecer. Ele obedecia porque ele via na prática as coisas acontecendo por causa da obediência. Então, a discussão estava fora de cogitação. Portanto, não há dúvida alguma que nos dias de hoje nós podemos viver dependendo da medicina, dos laboratórios. Esta é uma forma, digamos assim, alternativa de obter saúde. Aliás, eu gostaria de dizer uma coisa bem interessante. Eu nunca vi um médico, em uma consulta médica, dizer ou se propor a curar alguém. Todas as vezes que eu ouço um médico encarando um doente, ele diz, nós vamos tratar disto, nós vamos cuidar disto. Mas ele não diz, nós vamos curar. Não é verdade? Perceba isso. Quando você for a uma consulta médica, você vai se surpreender com aquilo que o médico disse. Se você não ouviu o médico dizer isso, você pode perguntar a ele. Essa é a vontade do médico. Mas a vontade de Deus não. A vontade de Deus é perfeita e agradável. E nós podemos desfrutá-la. A cura é para hoje? Depende de quê? Vai depender do seu conhecimento, das leis espirituais, da sua disposição em obedecê-las. Desfrute de saúde divina, porque essa continua sendo a vontade dele. Seja abençoado na prática da palavra.